Isso não foi interrompido. Então não sofreu nenhuma mudança em razão dessa discussão das regras do fundo e tampouco pela suspensão dos repasses. Com relação ao OCDE, nós temos absoluta convicção de que toda a parte ambiental brasileira, que é importante, bem feita, sustentabilidade, as nossas áreas de conservação, 66% de área de vegetação nativa conservadas, um código florestal que é muito moderno, enfim, todos esses temas são bastante sólidos a demonstrar a OCDE ou qualquer outra entidade que queira verificar o nosso standard ambiental, que nós temos sim não só o arcabouço, como todos os mecanismos para continuar sendo referência no tema ambiental. Reinaldo, da Folha. Bom dia, ministros. Reinaldo, prazer, muito obrigado. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, por favor, como é que vai se dar a ajuda norte-americana que o presidente americano Donald Trump ofereceu, segundo foi informado ontem. E eu gostaria também de saber, o governo dos dois, por favor. O governo tem tratado as queimadas como algo natural, tem dito que não houve um aumento, mas que elas têm acontecido desde outros governos e agora é uma continuação do que já vinha acontecendo. Se não há um cenário diferente dos anos anteriores, por que aqui então houve o emprego da GLO, que é uma medida excepcional? Isso não soaria, de certo modo, um pouco contraditório? Obrigado. Bom, vou falar da ajuda americana aqui. A ajuda americana está só na intenção. Olha, disponibiliza ajuda. Não teve outro contato além desse. Tá, Reinaldo? Não teve aí. Não, vou mandar a gente aí, vocês veem o que precisa. Só teve uma ligação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. E ele, se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então ficou no nível presidente a presidente. Né? Em relação às queimadas. Em relação às queimadas, vocês mesmos, órgãos de imprensa, têm divulgado, né, de janeiro a agosto, vários institutos, o INPE e outros, o próprio CIPAM, de quanto, historicamente, se eu não me engano, desde 97 até de janeiro a agosto. Então, esses dados estão disponíveis aí. Se houve encarecimento agora, vem o problema da seca, vem o problema ambiental, e eu peço ao ministro Ricardo aí que teça alguma coisa em relação a isso. 2 pontos. A GLO se funda, como o ministro Fernando destacou no início, o brigadeiro Botelho também, na questão do combate aos crimes ambientais e a questão o tema das queimadas, que é momentâneo. Com relação à parte dos crimes ambientais, o que nós estamos verificando é um aumento gradativo de 2012 para cá e, portanto, a forma de nós controlarmos e atacarmos esse problema, que, no nosso entender, merece um cuidado como esse que é contemplado pelo emprego das Forças Armadas, decorre dessa situação que vem de 2012 até agora. As queimadas, por outro lado, quando você olhar os gráficos, se verifica que no histórico de 15 anos, 18 anos para trás, esse volume de queimada não destoa tanto, mas se olhar para o ano de 2017 e 2018, que foram anos bastante chuvosos e, portanto, o índice de queimada se reduziu, há uma diferença percentual grande, se você olhar só em relação aos 2 anos anteriores. O que nós verificamos é que, aí é uma explicação mais técnica, que o acúmulo, inclusive, de material orgânico não queimado nos anos anteriores, 2017 e 2018, também propicia um aumento maior no ano de 2019, que está muito mais do que os anteriores, esses dois, mais quente, mais seco e, portanto, com o aumento da proliferação dessas queimadas, e elas, portanto, assim, se justifica uma medida excepcional. Ivna Souza, da TV Globo. Bom dia a todos. Algumas dúvidas também. Eu gostaria de confirmar quais estados pediram exatamente a GLO. Saiu hoje pela manhã no Diário Oficial um pedido do Tocantins
e, enfim, a confirmação, na verdade, do emprego da GLO no Tocantins. Então, só queria confirmar novamente com o Ministério quais efetivamente já tem essa autorização e quais apresentaram pedidos. A gente teve a informação também de que, eu vou checar aqui qual é o estado, mas que também já teria pedido, já teria formulado e estaria encaminhando. Já informo o senhor. Pro ministro, ainda para o ministro Azevedo ou para o Tenente Raul Botelho, vocês informaram que tem cerca de 44 mil militares na região da Amazônia Legal e que não são todos que vão ser necessariamente deslocados, depende da demanda. Gostaria saber se já tem uma estimativa de quantos até agora vão ser deslocados. Chegaram a falar em 700 homens de Porto Velho, seria isso? Só para saber, tentar ter uma estimativa até o momento. Para o ministro Salles, eu gostaria de saber, o contingenciamento da pasta do senhor já passa de 195 milhões de reais. Gostaria de saber se o senhor tem alguma avaliação de como isso pode ter impactado na fiscalização da região e se o senhor está fazendo alguma gestão junto ao Ministério da Economia para descontingenciar alguma parte. Eu sei que já houve uma liberação de recursos para a pasta do senhor recentemente, mas gostaria de saber se o senhor está fazendo algum esforço para a liberação de mais recursos. Obrigada. Vamos lá, oficialmente, depois o ministro Ricardo tiver informação diferente, mas eu acho que é isso aqui. Oficialmente nós temos o pedido de Rondônia e Roraima. Temos notícias que estão chegando do Acre e Mato Grosso. Nós não temos ainda nada além disso, a não ser que esteja chegando um GSI, que é encarregado disso agora. Não sei se o ministro Ricardo tem alguma coisa, mas é isso aí, em relação a... E quanto ao efetivo, é por demanda. Qual é a missão? Qual é a delimitação da área? Então, a previsão nossa é usar o contingente que está mais próximo. Então, se a primeira missão nossa vai ser próxima a Porto Velho, nós vamos usar os efetivos que são suficientes em Porto Velho. Se a demanda for maior, aí sim, nós vamos fazer uma concentração estratégica vindo de outras partes da própria Amazônia, a não ser os meios logísticos de apoio ao combate, que são as aeronaves, os helicópteros. Aí sim, vai ter que um deslocamento do sudeste, sul, enfim, para reforçar a Amazônia, que também tem meios aéreos disponível lá, né? Então, esse em relação ao efetivo é isso, é por demanda ali. Que existe até o momento? A demanda que existe até o momento, a primeira operação que nós estamos fazendo é no estado que já pediu, de Rondônia. E lá nós temos efetivo suficiente para isso, né? E já estamos com as aeronaves lá. Então, que são aqueles 700 homens que o senhor mencionou antes, ou não, o tenente? 700, né? 700. Um batalhão de infantaria de selva são 700. Deixa eu aproveitar a pergunta. Se você me autorizar, eu vou dar uma complementada aqui. Nós temos aí na Amazônia, nós temos o melhor combatente de selva do mundo. Nós temos o melhor e maior centro de instrução de guerra na selva, que é o SIGS, que é reconhecido no mundo inteiro. Vários estrangeiros por ano passam no centro de instrução de guerra na selva. Então é uma ajuda para essa operação muito boa, porque eles são especialistas em selva, e muito bom. Todos eles têm estágio, curso, né? Os oficiais e sargentos passam nisso aí. Eu vou dar um exemplo. Na Força de Paz na África, no Congo, eles não estavam tendo sucesso porque vários contingentes do Congo não entravam na mata. E a ONU nos pediu, nós mandamos cerca de 15 instrutores de guerra na selva para ensinar os contingentes de força de paz como se opera no ambiente de selva. Então essa é uma ajuda que nós vamos dar muito boa pela expertise que os nossos combatentes têm em relação à Amazônia, em relação à selva, né? Eu acho que eu anotei isso aqui, não sei se tem outra. A questão... Por exemplo, Não, eu esqueci a última pergunta. Questão orçamentária. Todos os ministérios sofreram contingenciamento no início do ano.
que em alguns casos chegou ao percentual superior a 40%. O Ministério da Defesa foi afetado, o Ministério do Meio Ambiente foi afetado. O Ministério do Meio Ambiente, na época, foi dos ministérios que ficaram intermediários no contingenciamento, da ordem de 20%. Nos contingenciamentos subsequentes, diante do que nós demonstramos no Ministério, que dava para concentrar o resultado dos contingenciamentos em atividade de meio ou despesas administrativas de várias naturezas, nós conseguimos poupar as atividades fim, ou seja, fiscalização e combate a incêndios. Razão pela qual os contingenciamentos subsequentes que vieram não afetaram mais o Ministério do Meio Ambiente. E com isso, as operações que são agora necessárias de combate às queimadas estão se desenrolando normalmente. Faremos agora a nossa última pergunta, Alex Guzmão, da TV Band, e eu aproveito para reiterar o convite para os cinegrafistas que poderão comparecer ao nosso centro de operações conjuntas para fazer imagens lá do local e entender mais efetivamente. Alex. Obrigado, bom dia, senhores. Ministro Ricardo Salles. Desculpe, eu estou recebendo a confirmação aqui da Casa Civil que já há 4 pedidos formulados, formalizados. Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. Pegou aí? Pegou? Até agora. Ok. Ministro Ricardo Salles, Alex Guzmão aqui da TV Band. Nós acompanhamos ao longo da semana uma sequência de declarações no ambiente interno e também no exterior. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar na limitação de recursos, né, para aumentar o efetivo de combate aos focos de incêndio, levantou suspeitas também sobre as ONGs, né, que elas poderiam estar por trás intencionalmente para atingir o governo por trás dessas queimadas, embora não tivesse apresentado provas. E no exterior, em contrapartida, justamente essas declarações, essa postura do Brasil gerou críticas, inclusive com ameaças, né, de bloqueios, obstrução ao acordo Mercosul-União Europeia. Coincidência ou não, essa ação que nos traz aqui, por exemplo, neste momento, só surgiu após as críticas que vieram de forma pesada do exterior. Na sua opinião, o governo errou no time da adoção dessas medidas, toda essa polêmica que prejudica a imagem do país no exterior, que pode prejudicar pelo menos, poderia ter sido evitada essa polêmica se essa ação prática e efetiva pudesse ter sido adotada logo que a informação foi divulgada, com aumento aí entre janeiro e o dia 19 de agosto desse ano, se eu não me engano, de mais de 80% do número de focos de incêndio comparado com o mesmo período do ano passado? Veja, acho que é um pressuposto equivocado aí. As queimadas não aconteceram no período de janeiro a agosto. As queimadas no período chuvoso da Amazônia não acontecem. As queimadas são justamente agora, no período seco, questão de 30 dias para trás, 20 dias para trás em diante. Foi nesse momento seco e quente que se iniciaram as queimadas. Portanto, a resposta dada ao governo contra as queimadas foi absolutamente tempestiva. Não há nenhuma intempestividade nisso. Perdão, então, retirando essa parte, foi apenas um dado, né, que a gente colheu com relação ao aumento do número de focos de incêndio. Com relação ao período levantado, teria sido de janeiro, embora em janeiro seja um mês chuvoso e não tenha como fazer queimada, né? Mas voltando ao início da pergunta, que é a parte principal, o governo avalia que errou no time da adoção de medidas, né, que poderiam até ter evitado essas críticas que prejudicam a imagem do país no exterior? Vou dizer novamente, o problema que deu ensejo à utilização da GLO e de toda essa infraestrutura se iniciou há cerca de 20, 30 dias. Portanto, não há demora. O que o governo precisa, e nesse caso é importante, como está sendo feito aqui, planejar as ações, montar uma estrutura de resposta essa que está vindo na exata medida da necessidade. O governo
está estruturando essa resposta agora e nós temos certeza que isso vai ser bastante frutífero. Eu acho que essa é a questão. Perfeito. Então, essas ações que estão culminando agora, elas já estavam sendo planejadas há coisa de 20, 30 dias? O governo é um governo de dimensões territoriais. Então, nós temos toda a nossa infraestrutura de fiscalização e controle, por exemplo, dos órgãos federais de controle de meio ambiente, IBAMA e ICMBio, sendo colocadas. As nossas infraestruturas aeronaves, por exemplo, já estavam à disposição dos estados. Os brigadistas já estavam à disposição dos estados. Basta dizer que, na semana passada, quando houve o foco de incêndio na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, foram 90 brigadistas, 20 bombeiros, a aeronave do ICMBio, ou seja, tudo isso já estava em andamento. O que agregou agora foi a participação do Ministério da Defesa através do instrumento jurídico adequado, que é a GLO ambiental nesse caso. Portanto, está absolutamente correta a resposta do governo. Deixa eu complementar um pouquinho a tua pergunta aí. Da agilidade do governo em relação ao GLO ambiental. Da agilidade. Já temos gente, foi ontem a missão, nós já estamos com gente lá. E não são só as Forças Armadas, está aqui, ó. Está aqui, é todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui, as agências. Desde 88 para cá, nós participamos de 8.500 dias de GLO, as Forças Armadas. Foram mais de 150 operações de GLO. Essa de GLO ambiental é inédita. Isso mostra a preocupação do governo Bolsonaro a respeito desse assunto. É inédito isso aí. É inédito. Né? E com a agilidade possível, e foi muito rápido. Nós já estamos aí em relação agora a uma série de ações, como o ministro Ricardo disse, já estavam sendo feitas pelos órgãos competentes. E as Forças Armadas não são um órgão competente em relação a isso. Elas são um momento de emergência. Né? Emergência aproveitando a capilaridade nossa, aproveitando a logística nossa. Né? Então eu reforço a ação imediata que o governo teve em relação a esse assunto. Então, agradecemos a presença de todos e aqueles que desejarem visitar o nosso centro, peço que aguarde aqui para que nós possamos coordenar. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a presença da MIT, que para a gente é importante ver as nossas ações, mas também aos que estão integrando a essa missão aqui, tá? Todos vocês aí. Muito obrigado. Ricardo, alguma coisa aí? Tá, pessoal, muito obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva com a participação dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho, sobre as ações para combater as queimadas na Amazônia. Continue agora com a programação da TV Brasil.